sim, mas por vontade unilateral, ou seja, por vontade de um só. Mas o que eu defendo, e volto a repetir, é que deste ato, como o senhor chama, que eu digo, como Isabela, que são contratos de casamento, contrato de união estável, surgem deveres e direitos que são normas de conduta. E não existe a possibilidade, em nenhum sistema, me parece, nem no vosso, nem no nosso, de que um dever possa ser uma mera recomendação, possa ser apenas, olha, aí vai um conselho. Inclusive, o Código Civil Português mantém expressamente o dever de fidelidade, o dever de mútua assistência material, o dever de mútua assistência material, o dever de cooperação e ainda inseriu na reforma de 77 o dever de respeito. Portanto, se existem deveres dispostos pelo legislador ou pelo Poder Legislativo no Código Civil Português, com certeza não são meras recomendações, não são conselhos, né? Com todo respeito pela posição do professor. Com o mesmo respeito, que tem para a minha posição, eu peço muita desculpa, mas a lei do divórcio é de 2008, portanto não se reporta a 77, tem uns anos a mais e ainda não tem culpa, quer no iniciativa. Mas não tem os deveres. Não, mas eles ganharam muito desculpa. São apenas conselhos. Conselhos. Muito bem. Então, nós teríamos assim muito tempo para conversar, não é, professor? E sempre discordar, né? Sempre discordar. E eu quero então ouvir aqui a doutora Kátia sobre a questão do afeto, por favor. E daí o doutor Caio também, por favor. Eu vou tentar ser breve, mas trazer aqui algo que realmente, como eu disse, manifestei há pouco, me preocupa sobremaneira e tem sido a preocupação dos nossos estudiosos na questão da guarda, que vem sendo construída ao longo de muitos anos, o conceito de guarda compartilhada, na verdade, ainda não foi definitivamente assimilado, né, pela sociedade, pelas famílias. O que nós vemos muitas vezes é a intenção dos pais em diminuir o valor de pensão e por aí requerer a guarda compartilhada. O que muitas vezes querem estabelecer é aquilo que seja efetivamente, como o doutor está concordando, que os magistrados sofrem nesse momento, que percebem que existe o pedido da guarda compartilhada, vamos lá procurando os pais, que aparentemente estariam nesse aspecto em consenso, mas que na verdade estariam embutido, bem ali embutido, na verdade, é o interesse de diminuir o valor de pensão, de regulamentar a visita de acordo com as suas prioridades e não com as necessidades do menor, não é? Ou seja, é absolutamente contrário à própria essência do Instituto da Guarda Compartilhada. Então, entendo eu que deve haver trabalho de conscientização, no sentido, primeiro da guarda, falando do afeto, no sentido de que as pessoas, as famílias, entendam efetivamente o que seja o compartilhamento da guarda. Em primeiro lugar, que nós percebemos que é um termo que é muito utilizado, com muita facilidade, mas que na prática a teoria é outra. Está banalizado, né, professora? Banalizado. E as pessoas sofrem, as crianças sofrem os efeitos dessa banalização, porque já sofrem a questão da ruptura do casamento dos pais, que é sempre muito dolorosa, porque aos filhos não interessa saber se eles estão passando por um momento de saber se eles querem ter o pai e a mãe. Quando tem os dois, pretendem ter os dois. E que esses pais possam acompanhar seu desenvolvimento, possam lhes dar segurança e lhes dar afeto. Esse afeto de que nós falamos, quando falamos de guarda compartilhada, é amor. É amor materno, amor paterno, amor filial. É o amor no seio da família. É desse amor que nós falamos. E o que nós vemos também, doutora Isabela, hoje, é a banalização do termo afeto. Então, aí que eu fiz aquele parênteses, porque se nós estamos lutando há tantos anos para que a guarda compartilhada seja efetivamente abrigada, não só pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência, porque já é aplicado, mas que seja assimilada pelas famílias e por aqueles que são os destinatários, né, da aplicação desse instituto, que são os menores, crianças e adolescentes. E aí vem na contramão, definitivamente na contramão, vem projetos de lei ou entendimentos, o que pesem, obviamente, o respeito ao entendimento contrário, sem dúvida nenhuma, mas também ouso divergir, e muita vontade para fazer isso, porque a prática demonstra que a guarda compartilhada não só não está assimilada, como ela não pode ser imposta com guardas avessas entre os pais. E, lamentavelmente, embora se valem alguns daquele dispositivo legal do artigo 1584, que permite que a guarda seja decretada
Ela pode ser requerida por consenso ou decretada pelo juiz ainda, mas quando entender que há possibilidade, sempre que é possível, é o que diz a lei. Sempre, então, obviamente, que o magistrado, no momento de definir ou de atribuir a guarda, vai perceber se existe, ele vai sentir se existe essa possibilidade de diálogo. E muitas vezes nós ouvimos assim, mas se o casal já está se dando bem, como é que vai se dar bem para querer compartilhar a guarda? Não tem nada a ver uma coisa, porque termina o casamento, a professora Verônica não está mais aqui, ela tem um poema que diz exatamente isso: casais que se separam, pais e filhos são para sempre. Acho que ele já disse tudo, tem que acompanhar, e não é o que nós vemos que acontece. Então, a minha manifestação é, se nós estamos desenvolvendo, atribuir valor jurídico ao afeto, me desculpem, mas o Dr. Caio falou sobre isso também, eu só queria lembrar que existe um projeto de lei, me desculpe, professora, mas tem sido, as minhas madrugadas têm sido muitas vezes voltadas, e peço desculpa a todos, mas voltadas à leitura desse texto de projeto de lei, oriundo do Senado, que já foi outrora, em 2007, um projeto de lei da Câmara dos Deputados, que agora vem com outra, bem repaginado, mas deixa de ter aquela essência anterior, e ainda ampliado no sentido de que pretende, embora não declaradamente, mas de forma embutida, pretende institucionalizar a poligamia no país. Eu tentei imaginar o que seria uma guarda compartilhada em que nós temos vários pais e várias mães registrais da mesma certidão, pai, mãe, nos 8 casos que eu trouxe, pai, mãe e madrasta, compartilhando, no outro caso, pai biológico, padrasto, e no caso seria adotante, que acaba sendo adotante, e a mãe biológica, compartilhando a guarda, porque esses sentimentos acabam se modificando com o tempo. E, logicamente, que os filhos vão crescendo ao sabor desses movimentos, dessa dinâmica da família. E aí, nesse momento, eles resolvem romper. Se o divórcio ou a dissolução de uma união já é tão difícil do casal, é tão difícil para os filhos assimilar, imaginem só a referência que eles vão ter se tiverem 3 pais e 6 avós. Que referência eles vão ter quando um deles se retirar do domicílio e aí eles ficarem desapegados do amor, do carinho, da atenção e dos cuidados, do dever objetivo de cuidar, que também teria aquele que saiu, porque não tem o relacionamento não dá mais certo. Então, professora Regina, a minha preocupação foi manifestar, a minha abordagem foi na manifestação dessa preocupação, também no sentido de que não podemos permitir, temos todos aqueles que estudam direito e que se dedicam são operadores de direito, tem que se debruçar sobre esses projetos e não permitir que eles passem da forma como eles estão sendo apresentados. E me preocupo por quê? Porque um projeto como esse foi apresentado no final de novembro do ano passado pelo Senado, com 303 artigos, que pretende revogar o livro 4 do Direito de Família do Código Civil, que pretende incorporar os dispositivos, sob outra ótica, é bem verdade, incorporar os dispositivos das leis todas que nós temos de alimentos, de guarda compartilhada inclusive, não é? Alienação parental. Hoje nós estamos nos preocupando com a alienação parental na guarda compartilhada, porque muitas vezes ocorre, embora a guarda seja compartilhada, ocorre a alienação parental. Então nós nem terminamos ainda de assimilar essa questão e temos aí um projeto que diz, por exemplo, que pais e filhos têm direitos e deveres recíprocos de convivência familiar e a convivência deve ser compartilhada, artigo 101, ainda que haja desavença entre os pais. É dessa forma que está o artigo 101. E apenas para lembrar, 5 sessões pela primeira Câmara, pela primeira comissão, já se passaram, sem apresentação de qualquer substitutivo, qualquer item. Já está na segunda comissão, que tem, inclusive, caráter determinativo. Então, a nossa preocupação vai passar dessa forma? Impor a guarda compartilhada, quando ainda que haja, como está no texto, desavença entre os pais? É dessa forma, apenas não haverá o estabelecimento da guarda